Vamos para a nossa última live. Bom, então acho que já tá. Beleza. Então, assim, nós já tínhamos visto, né, que o nosso... Então, aqui eu tenho o eixo maior, o eixo menor. E aqui, então, eu vou ter meu foco 1 e meu foco 2. O foco é dado, né, pelo C. O que a gente sabe? Que eu tenho A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A ao quadrado é 49. O B ao quadrado é 25. Mais C ao quadrado. 49 menos 25 dá 24. C ao quadrado. Portanto, o C é raiz de 24. Menos raiz de 24 mais raiz de 24. O meu foco 1 vai ficar raiz de 24 menos raiz de 24 é zero. E o meu foco 2 vai ficar, então, como? Vai ficar raiz de 24 e zero. Okay? Tá, vamos ver como é que isso ficou no gráfico ali, que eu tenho um gráfico bem organizadinho nesses gráficos horrorosos aqui. Tá? Então, como é que vai ficar isso? Aqui está a minha elipse. Digitei lá no GeoGebra aquela equação e ela me gerou isso aqui. Ó. Aqui está meu ponto A1, menos 7 e 0. Meu A2, 7 e 0. Meu B1, 0 e menos 5. Meu B2, 0 e 5. Como é que eu vou marcar o foco? Está reparando aqui que eu tenho o meu eixo maior, né? Meu semi-eixo maior, mede 7. Então, o que acontece? Né? A definição de elipse, eu sei que a ligação do ponto B com o ponto F, né, a distância entre o B e o F é A, né, que é a relação fundamental da elipse, né? Ou seja, eu tenho A, B e C, né? Eu formo o triângulo retângulo, vai formar A, B e C. O que acontece? Essa medida do ponto B até o ponto F, essa distância do B até o F é a mesma distância, né, do A até o centro. Ou seja, essa distância aqui é 7. Né? Então, essa distância aqui é 7. Essa distância aqui é 5. Portanto, o meu C é raiz de 24. Né? Ou seja, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Ou seja, ficou 49 igual a 25 mais C ao quadrado. O meu C ficou raiz de 24. Então, tá aqui, ó, raiz de 24 é um pouquinho menor do que 5. Então, ficou aqui. Né? Então, vamos marcar os pontos. Né? O meu ao quadrado, né? Aqui estão meus pontos, vamos marcar tudo direitinho aqui. Fiz tudo direitinho aqui. Então, o meu A é 7, o meu B é 5, né? Que mais? O meu C vai ficar mais ou menos 24. Tá. Eu marquei aqui o A, eu marquei o A, o F, o A, o F, marquei o B, marquei o B, né? O C, ou seja, essa distância daqui até aqui é raiz de 24. Aqui até aqui é raiz de 24. Ou seja, esse ponto aqui é menos raiz de 24 e 0, e esse ponto aqui é raiz de 24 e 0. Vocês vão ver aqui.
Então, os meus pontos A, menos 7 e 0, 7 e 0. O ponto B é 0 e 5, 0 e menos 5. Quem é meu ponto, meu foco 1 é menos raiz de 24 e 0. Meu foco 2 é mais 24, né? Não é menos. E um Ctrl+C, Ctrl+V que o senhor fez. Aqui é mais. Né? F1 e F2. Certo? Então, não é difícil, gente. Isso aqui eu acho mais simples. Mas tudo bem. Cada um acha de achar. Tá? Um exercíciozinho, né? Um arco tem a forma de uma semi-elipse. Ou seja, semi-elipse é metade. Tem 48 metros de largura. Veja, aqui embaixo ela tem 48 metros. Né, de largura, na base. E a altura é de 20, ou seja, a altura da minha elipse é 20. Qual a largura do arco, né, a uma altura de 10 metros? Ou seja, se eu tenho uma altura de 10 metros, né, qual é a largura que esse arco vai projetar? Né? Ou seja, qual é esse tamanho aqui? Vamos marcar de uma outra cor. Qual é esse tamanho aqui? Então, se a altura tem 10 metros, quanto mede isso aqui? Ele está chamando de 2x barra. Bom, vamos pensar um pouco, né? O meu eixo maior é 48, ou seja, 2A é 48. Portanto, o meu A é 24. O meu B é 20, né? Ou seja, eu só tenho metade ali, né? Então, é 20. A minha equação da elipse é esta, né? Ou seja, x ao quadrado sobre 24 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 20 ao quadrado igual a 1. Okay. Essa aqui é a minha equação da elipse. Então, a pergunta do problema é qual é o x quando y é 10? Ou seja, qual é o x quando y é 10? Então, essa é a nossa pergunta, né? Então, nós vamos fazer, ou seja, eu sei que a minha altura, meu y é 10. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou substituir na equação, né? Substituir na equação. O que vai acontecer na hora que eu substituo na equação? Eu vou ficar com x ao quadrado sobre 24 igual a 1 menos 1 quarto. Por que ficou 1 menos 1 quarto, né? 10 ao quadrado é 100. 20 ao quadrado é 400, né? Simplificou esse com esse, ficou 1 sobre 4. Então, vai ficar 1 menos 1 quarto, ou seja, aqui é mais, passou para cá menos 1 quarto. E aí, então, nós vamos ter o seguinte, x ao quadrado sobre 24 ao quadrado igual a 3 quartos. Então, dá 4 menos 1, 3 quartos. Ah, descobrimos quem é o x? Não, né? O que nós temos que fazer? Bom, eu vou passar esse 24 ao quadrado que está lá embaixo, eu passo multiplicando. Ah, professor, por que você não resolve? Você pode resolver 24 ao quadrado, dá 576, se eu não me engano. Né? Ah. Como é que meu colega não se entendeu de vender, cara? Essa aqui ali, né? Como é que meu colega não se entendeu? Então, cuidado com esses microfones. Teve um aluno de uma disciplina aí que achou que estava com o microfone desligado, fez uma coisa horrorosa que todo mundo escutou, enfim. Prefiro não comentar. E foi na minha aula, tá? Não estou escutando de outro, estou falando do que aconteceu comigo. Cuida com esses microfones. Então, ainda depois eu fui ver quem era o aluno que estava com o microfone aberto, para descobrir quem tinha feito aquela coisa horrorosa. Eu tenho aqui, eu vou deixar o 24 ao quadrado, né? Porque eu tenho x ao quadrado aqui, né? Eu tenho esse x ao quadrado aqui. Então, como eu tenho x ao quadrado, aí eu tirar o quadrado desse x, eu faço a raiz quadrada. Quando eu faço a raiz quadrada, né, o que vai acontecer? 24 ao quadrado, a raiz quadrada dele vai ser 24.
A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz de 3 é a raiz de 3. Então, 24 que divide 2, né, é 12 raiz de 3. O que eu estou dizendo para você? Essa distância aqui é 12 raiz de 3. Essa distância aqui é 12 raiz de 3. Então, toda a distância vai ser 24 raiz de 3. Tá? Impliquem que é aproximadamente 41, né? A distância total é 48, como tem que ser menos ali, então vai ficar, se eu fizer a conta, 24 raiz de 3, aproximadamente 41. Tá? Ou seja, aqui nós só aplicamos a equação da elipse. Resolveu o problema. Tá, vamos ver o que mais que aparece aqui. Bom, e se a equação da elipse me aparece nesse formato? Né? O que fazer nesse formato? Apareceu aqui, diz para nós que isso é uma elipse. Eu sei que é uma elipse, se não fosse dito isso, o que eu sei que é uma elipse? Ao quadrado, ao quadrado. Então, é uma elipse. Além disso, é um sinal positivo aqui, né? Ou seja, né? Os dois estão ao quadrado e eu tenho um sinal positivo. É uma elipse. Como é que eu vou sair dessa equação aqui e chegar nesse formato aqui, né? Esse ou esse. Tá? Um dos dois. Beleza. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar para esse fato aqui, né? Esse fato aqui. Eu tenho essas equações, elas são sempre iguais a 1. Então, como é que eu vou fazer esse lado direito se tornar igual a 1? Né? Como é que eu vou fazer esse lado direito se tornar igual a 1? Muito simples. Né? Muito simples. Eu vou dividir, pegar toda a minha equação e dividir por esse valor aqui. Porque se eu dividir 144 por 144, vai dar 1. Mas eu não posso dividir só o meu lado direito. Eu tenho que dividir também o meu lado esquerdo. Né? Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, se do lado direito eu dividir por 144, do lado esquerdo eu tenho que dividir por 144. Então, 144 por 144 dá 1. Agora, vou dividir 16x 44 mais 9y por 44. Como eu tenho uma soma de fração sobre o mesmo denominador, eu posso, né, abrir em duas frações de mesmo denominador. E aí simplificar, né? Se eu for fazer a simplificação da fração, eu tenho a fração 16 por 144, essa fração, se eu divido em cima e embaixo por 16, dá 1 nono. Se eu pego a fração 9 por 144, isso aqui dá 1,16. E aí eu sei que lá no coraçãozinho de vocês, de alguém aí, né? Eu sei que está tocando fortemente a pergunta. Professor, é sempre que eu posso fazer isso, botar aqui vai ficar 16, aqui 9? E a resposta minha é não. Aqui é só uma feliz coincidência para o professor fazer o exemplo. Não deveria ter pego esse exemplo para não fazer essa pergunta. Mas é só uma feliz coincidência. Né? As demais situações, isso aqui pode acontecer de tudo. Pode dar números horrorosos aqui. Tá? Por que eu escolhi esses números? Por um motivo muito simples, né? 9 eu sei qual é a raiz quadrada, 16 eu também sei qual é a raiz quadrada. Então, é só uma feliz coincidência. Né? Aquela perguntinha do coração que está dizendo assim, então eu passo 16. Não é. Tá? Não se joga.
Aqui foi uma feliz, boa coincidência. Só isso. Então, nós chegamos nesse formato aqui. Quando eu chego nesse formato, o que eu vejo? Olha só. Quem é meu A? Quanto vale o A? O meu A vale 16, porque o A é sempre maior. O B vale 9. Então, a minha elipse, ela tem esse formato. Tá? Ela é uma elipse em pé. Então, a equação, a informação que essa equação traz é que a minha elipse é nesse formato. Então, vamos verificar isso. Então tá. Quem é meu A? Ó, professor, mas você disse uma coisa e está fazendo outra, né? Vou ter que arrumar isso aqui. Sabe o que isso aqui chama-se? Ctrl+C, Ctrl+V. Né? O professor faz Ctrl+C, Ctrl+V das coisas. E aí, né? Meu B. Aí eu tenho que arrumar na hora, né? O A. Né? Então, aplicando a relação da elipse, ó, vê que eu botei certo aqui, né? Na hora eu botei correndo, mas aí depois na hora de fazer, se eu tivesse feito o contrário, não teria dado certo, né? Então, botando a relação fundamental da elipse, vai ficar 16, 9, C ao quadrado. Portanto, meu C é raiz de 7. Então, a gente vê. Tudo mesma forma. Mesma forma. Né? Bom, vamos organizar isso. Lá no GeoGebra, fiz o gráfico, aí ele me desenhou direitinho, né? O meu eixo maior, a medida de A vale 4, e o meu eixo menor, o B vale 3. Então aqui eu estou marcando meu eixo, meu semi-eixo A. Por quê? Porque para eu achar onde está o foco, eu vou ter que ligar, ou seja, o B, né? A distância do B até o foco é A, né? Ou seja, a distância do B até o foco é A. Né? Não sei se eu voltar. Aqui, ó, aqui está o comprimento do A. Então, a distância do B até o foco é o A. Celso, só um segundo. No exemplo anterior, tu colocaste que era 7 o A e 5 o B. Daí a elipse ficou deitada. E agora, nesse caso, o teu A é maior ainda que o B. Sim, o A sempre é maior. Tá em pé. Ele está em pé por quê? O A sempre é maior. O A é sempre maior. Mas e ele é de pé por causa disso aqui. Se eu tivesse x ao quadrado 16 mais y ao quadrado sobre 9, ela seria deitada. Perfeito. Tá? O A sempre é maior. E ela indica se ela é em pé ou deitada. Tá. Tá? Ok. Certo, obrigado. Hein? Nada. Então, aqui, então, o meu foco, aqui, o meu B está aqui, então a distância entre o foco e o B é o A. Tá? Bom, vamos lá. O meu A0, o meu A1 e o meu A2, o 0 menos 4, 0 e 4. B1 e 2. E o meu F, F1 e F2. Certo? Aqui. Bom, a gente viu por que eu sei que é o raiz de 7? Pelaquela situação, né? Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho C, né? Então, o que acontece? Aplicando a relação pitagórica, como a gente fez anteriormente, eu vou ter os raiz de 7. Tá? Vamos ver uma outra situação. Se eu tenho a elipse centrada na origem e contém o ponto 0 e 5,
e o foco dela é em 0 e menos 3, determine a equação da elipse. Vamos ver o seguinte. Primeiro, ela é centrada na origem, então isso é importante. Então, o meu eixo, o meu eixo focal, né, meu foco, que eu chamei de C, né, é o 0 a F, ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Então, isso aqui é um foco. É o 0, vamos marcar aqui o x e y. O meu foco está aqui, é 0 para x e menos 3. Né? Se ela tá se o meu foco está aqui, então o meu eixo maior é esse aqui, né? Então, meu eixo, então a minha elipse, ela tá de... Né? Só pela localização do foco. Então, eu sei que ela tá de pé. Será mesmo, professor? Ou será que tu está forçando uma barrinha? Né? Será mesmo? Primeiro, como é que eu sei que está aqui? Qual a outra informação? Centrada na origem. Então, se ela está centrada na origem, né, o foco e a origem são alinhados. O foco e o centro são alinhados. Então, ela não poderia ser deitada. Meu centro, se o meu centro fosse aqui, tudo bem. Mas o foco e o centro estão alinhados. Então, para que o alinhamento ocorra, né, o meu eixo maior tem que ser o meu eixo Y. Outra informação que ele me deu, que o meu ponto P, que pertence, esse ponto pertence à elipse, ele está aqui. Ou seja, a minha elipse passa aqui. Ou seja, a elipse passa aqui. Né? Isso aqui, então, já me dá conta de que esse ponto nada mais é do que o meu ponto A2. Né? 0 e 5. E isso já me diz que o A vale 5. Eu sei que o A vale 5, eu já sei também que o meu C vale 10. Ou seja, que o meu outro foco tá aqui, né? Meu outro foco tá aqui. Que é 0 e 3. Então, se eu conheço o A, conheço o B, eu conheço o C, eu vou conhecer o B, né? Tranquilamente. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, fica 25. B ao quadrado mais C. C é 9. C ao quadrado. Então, meu B ao quadrado é 25 menos 9. B ao quadrado é 16. Portanto, meu B é 4. Então, meu A é 5 e o meu B é 4. Portanto, x ao quadrado sobre 25. X ao quadrado sobre 25 não. X ao quadrado sobre 16. Mais y ao quadrado sobre 25 igual a 1. Simples assim. Tá? Simples assim. Então, simples assim. Então, aqui é a nossa equação. Tá? Vamos ver aqui direitinho a resolução que eu fiz. Feito aqui, feito aqui. O meu C é 3. Como o ponto, o foco e o ponto estão no mesmo eixo, né? Aqui eu peguei o ponto e o foco, mas não necessariamente. Aqui, meu A é 5, né? Mesma coisa. O meu B era 4. Resolvido o problema. Certo? Bom.
Resolvido o problema. Essa aqui é uma questão de prova que eu já apliquei isso aqui, eu já mandei para prova institucional, já... Enfim. Essa questão aqui nós não temos o centro, a origem. O meu centro está aqui. Tá? Centrada bonitinha aqui. Se o meu centro está na origem, tudo é igual. Só ele não está na origem. Então, quem é meu eixo maior? Quem é meu A? Vamos ver o seguinte. Qual é a distância entre o centro, vamos botar aqui, entre o centro e os pontos B. Na verdade, ele já disse, né, quem é o A e quem é o B, né? Então, vamos ver. Aqui é menos 3 e aqui é menos 11. Então, o que acontece? Qual é a distância? Entre 13 e 11, ou seja, vai ficar menos 3 mais 11. Isso aqui é 8, né? Entre menos 3 e 5, ou seja, 5 menos menos 3, 5 mais 3, 8. Agora, esse aqui é meu B, né? Porque o meu foco está aqui. Então, se o meu foco está aqui, é porque o meu eixo maior é paralelo ao Y. Então, quanto vale o meu A? O A vale, só pegar aqui, 14 menos 4. Isso aqui dá 10. Né? E aqui eu tenho 4 menos 6. Então, vai ficar 4 menos menos 6. 4 mais 6. Isso aqui deu 10. Então, o meu A vale 8. Meu A vale 10. E o meu B vale 8. Então, a área pode valer 80π. Certo? Mistério. Um exercício bem simples. Professor, de onde é que saiu o 11 positivo ali que o senhor tinha apontado? Menos 3 mais 11. Ah, sim. Tu vai fazer sempre o que está à direita menos o que está à esquerda. Então, o que está à direita é menos 3 menos o que está à esquerda. Tá? Entendi. Entendeu? Então, vai ficar menos 3 mais 11. Ou tu pode contar aqui, né? Sim. Contou aqui, vai ficar direitinho ali. Certo? Tá bom. Legal. Então tá. Deixa eu ver o que tem mais. Bom, se ele está deslocado da origem, né? Né? Eu vou contar esse deslocamento no x e no y, né? No x e no y. Não tem muito mistério, né? É a mesma história. Se ele deslocou da origem, eu vou botar menos x0, menos y0. Menos x0, menos y0. E aí tudo se modifica a partir desse deslocamento, né? Vou ver o que eu tenho aqui. Então, se eu tenho aqui, determine a equação da elipse no centro, né? O meu centro agora é 0, é 2 e menos 1. O eixo maior é 2A igual a 6 e o meu foco é 0 e menos 1. Poderia pensar o seguinte, né? Vamos ver, vou fazer uma coisa aqui. Então, meu eixo maior é esse aqui, meu eixo menor é esse aqui. Bom, eu tenho aqui, eu sei que o meu centro é 2 e menos 1. 2 e menos 1. Aqui é o meu centro. O meu foco, né, é 0 e menos 1. Ou seja, o meu foco está aqui. Então, como o centro e o foco são alinhados, aqui está meu eixo. Tá? Se o A vai valer de 2A 6, o meu A vale 3. Então, eu vou ter 1, 2, 3. Então, vai vir aqui. Né? Vou contar 3 unidades para baixo.
Então, eu já vou ter o A, que é 3. O que eu sei de medida aqui? Qual é a distância entre o foco e o... entre o foco e o... Eu botei o foco 4, peraí, por que eu botei o foco 4? Eu botei o foco 4. O foco é 0 e 1. Né? E o foco deu tão bonitinho em 3. Por que eu fiz foco 4? Meu centro tá em... coisa. Não. Eu botei foco 4. C4. Vamos de novo. Né? O meu foco 1 é 0 e menos 1. O meu centro é 2 para x e menos 1. Tá certo. Né? É 1, 2. Menos 1 aqui. Ok. Meu foco 1 é 0 para x e 1. Ok. Olha só que burrice que o professor de vocês está fazendo, né? Ninguém fala também, professor de vocês, né? Ninguém fala, olha só. É 0 para x, menos 1 para y. Né? Eu estou botando aqui. Ninguém fala a burrice que o professor de vocês está fazendo, né? Deixa o professor fazer as burradas. O que é? O professor já está com fome. Já viu o aviso de 10 minutos, tá? E ele também está querendo que acabe a live. Fica tranquilo que tu estava errando com propriedade, eu estava acreditando nisso. Eu acredito que sim, sabe por quê? Porque chega uma hora que a gente não pensa mais. Isso vale para mim também, tá? Então eu tenho 2 e menos 1. O meu x é 0 e meu y é menos 1. O meu foco tá aqui, ó. Olha só, eu tava errando assim, ó, com gosto. Ó. Exatamente, tá aqui, ó. Então, se é c igual a 3, ele passa aqui, ó. Ó, aqui tá meu 3 para cá. 3 para cá vai vir 5. Bem certinho, ó. Agora sim. Aqui é 3. Aqui é 3. Então, realmente, o meu C vale 2. 2 ao quadrado dá 4. Né? Então, 9, que é o 3, né? O A é 3. Né? O C vale 2. 2 ao quadrado, né? 4. E aí, então, o que aconteceu? O meu B vai ser raiz de 5. Né? Bom, só para finalizar aqui, né? Só para a gente não ter esse problema com erro. Aqui está meu centro, o meu foco veio para cá, né? A distância aqui era 2 menos 1, ou seja, o menos 1 y é constante, e aqui é 0 e menos 1. Né? Ou seja, qual é a distância entre esses dois pontos aqui? A distância é 2. Então, o meu C vale 2. Então, onde é que eu marco o A? Né? O A eu vou marcar aqui, né? Ou seja, a distância é 3, né? O A é 3. Então, para achar o B, é raiz de 5. Bom, portanto, então, volta ali. Portanto, é só colocar ali, né? O meu centro é 2, o meu x menos 2 e o meu y é y mais 1. Vai ficar 3 ao quadrado, 9. E raiz de 5 ao quadrado é 5. Bom, eu vou encerrar por aqui, tá? Vou encerrar por aqui. O restante eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem olhar, fiquem à vontade. Mas eu encerro por aqui, tá? Bom, vamos lá no Moodle.
Vou ver se eu acho o Moodle agora, né? Ah, tá aqui. Então, lá no Moodle eu coloquei um questionário pós-aula. Eu vou dar uma olhada nesse questionário aqui. Eu acho que tem umas coisas aqui que eu, finalzinho, que eu não entrei, daí eu não acho justo vocês quebrarem a cabeça pensando nisso. Mas aqui está o questionário. Aqui tem um link. Nesse link para a semana que vem, vocês vão escolher assim, ó, atividade 11. Aí vocês escolhem qual questão vocês querem que eu faça ela comentada a semana que vem, tá? Nós tivemos até a atividade 17. E vocês, então, as questões vocês mais me indicarem, eu vou comentar elas. Eu preencher até segunda-feira, tá? Que geralmente eu faço aula de vocês na terça. Terça-feira, geralmente, eu faço a aula de vocês. Tentem fazer até segunda-feira, certo? É isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? E encerramos a matéria, encerramos tudo. Aí Muito é só obrigado.